aula de ciências sobre o Sistema Solar para vocês do 6º ano. Vamos lá? Então agora chegou a hora da gente entender da onde que vem essa observação do céu. Essa observação do céu é algo que é feito, é uma atividade desenvolvida há muito tempo pelos humanos, tá? Antes a gente não tinha os calendários, não tínhamos relógio, não tínhamos instrumentos de localização. Então a única forma de tentar entender qual seria a melhor época de plantio, de colheita, por exemplo, seria através da observação do céu. Uma dessas observações que são feitas é a respeito, por exemplo, de conjuntos de estrelas que podem formar figuras que conhecemos. Quando fazemos essa associação de estrela com figuras que conhecemos, na verdade são associações imaginárias, porque cada um pode ter uma percepção diferente. Então, a esse conjunto de estrelas que nós mesmos conseguimos associar a alguma imagem já conhecida, nós vamos chamar de constelações. E as constelações, então, são agrupamentos artificiais. Já quando a gente fala das galáxias, as galáxias são agrupamentos naturais. Não é uma associação estabelecida pelo homem, elas estão lá, formadas da mesma forma, observadas por todos da mesma maneira. E a galáxia a qual fazemos parte é chamada de Via Láctea. Ela recebe esse nome devido ao seu formato e devido ao seu formato esbranquiçado. Voltando aí para as constelações, uma das constelações mais conhecidas é a qual chamamos de Três Marias, que servem para identificar a constelação de Órion. Continuando, aí no próximo slide, a gente pode perceber a existência de outras constelações, que é a chamada constelação de Escorpião e também a constelação do Cruzeiro do Sul. A constelação do Cruzeiro do Sul é ainda mais conhecida do que a constelação do Escorpião. Ela recebe esse nome porque ela tem o formato de uma cruz, quando a gente reúne as estrelas, e fica localizada no hemisfério sul, por isso esse nome, Cruzeiro do Sul. Já a constelação do Escorpião tem outras características. Essa constelação, ela chama bastante atenção lá dos navegadores espanhóis e portugueses na época dos grandes descobrimentos, tá? Continuando, quando a gente fala também sobre constelações, sobre galáxias, um assunto que entra bastante em discussão é a respeito das estrelas cadentes. Mas precisamos ter claro que existe uma grande diferença. Quando falamos de estrelas, as estrelas são astros luminosos, ou seja, são astros que têm luz própria. Já quando falamos de uma estrela cadente, na verdade, uma estrela cadente é um meteoro. Como assim um meteoro? São meteoros que começaram a entrar em atrito com a nossa atmosfera, que, lembrando, é aquela camada de ar que está envolvendo o nosso planeta. Então, esse meteoro entra em atrito com essa camada e aí vem se deslocando para o nosso planeta, formando essa ideia de um rastro luminoso. Mas, na verdade, não é uma estrela, é um meteoro. Continuando, além da gente saber da existência desses meteoros, a qual chamamos popularmente de estrelas cadentes, das constelações e também das galáxias, é importante a gente ter bem claro, como eu disse para vocês, a diferença dos astros luminosos para os astros iluminados, por exemplo. Os astros iluminados são aqueles que não têm luz própria e recebem a luz, por exemplo, do Sol, como é o caso da Lua, tá? Um outro exemplo também de astro iluminado são os planetas. Eles não têm sua própria luz e precisam das luzes das estrelas, tá? Um planeta que ele recebe um nome bem comum de estrela é o planeta Vênus. Ele é conhecido popularmente como estrela d'alva e ele pode ser observado pela manhã. E para que a gente consiga observar esses recursos tão distantes, a gente pode fazer uso de alguns instrumentos. Aí no próximo slide, por exemplo, a gente pode ver algumas figuras que foram possíveis à observação, mas é claro que não a olho nu. Só foram possíveis ser percebidas graças à utilização, primeiramente, de lunetas, que são um conjunto de lentes que permitem que a gente consiga enxergar objetos bem distantes e depois, com o passar do tempo, foram evoluindo. Hoje, por exemplo, a gente tem um telescópio
espacial chamado de Hubble. Ele é muito importante, ele tem uma tecnologia muito avançada e permite com que a gente consiga observar facilmente algumas nebulosas, como é o caso da nebulosa da Águia, e também permite até que a gente consiga observar a Lua. Continuando, a gente vai então exercitar aí um pouquinho do que a gente aprendeu na aula de hoje. Por exemplo, a primeira pergunta diz o seguinte: as Três Marias fazem parte de qual constelação? As Três Marias são quando a gente tem aí três estrelas reunidas. Quando a gente tem essas três estrelas reunidas e bem próximas, a gente consegue identificar a constelação de Órion. Já a segunda pergunta nos diz o seguinte: o que é uma luneta? Como eu falei para vocês, uma luneta ele é um instrumento formado por um conjunto de lentes que permite a observação de corpos que estão distantes. Não seria, por exemplo, uma distância de você até o seu portão ou até a sua esquina, seria uma distância muito grande. Então, uma dessas possibilidades para que a gente consiga observar os astros que estão lá no céu são as lunetas. E a nossa última questão da aula de hoje fala o seguinte: qual planeta é conhecido como estrela d'alva? O planeta que recebe esse nome é o planeta Vênus, que, como eu disse para vocês, pode ser observado pela manhã. Então é isso, na nossa plataforma a gente terá mais algumas atividades.